Eu gravei um vídeo sobre a cultura do malaco esses dias e alguém poderia perguntar: mas o que fazer então para não ter um filho malaco ou uma filha malaca? Bom, o primeiro passo é não ser um malaco. Se no casal nem ele e nem ela são malacos, os filhos poderão ser normais, digamos assim, ou seja, não malacos. Mas acontece que determinados pais, com uma índole razoável, acabam tendo filhos malacos também. E o que está por trás disso? Por que isso acontece? Porque um bom pai, uma boa mãe, muitas vezes tem filhos que são denominados como ovelhas negras, mesmo tendo um caráter razoável. O que acontece é o seguinte: o pai e a mãe podem ter uma índole boa, uma índole razoável, mas podem ter também, por outro lado, um descuido nas relações e nos relacionamentos com as demais pessoas, seja na família, seja no trabalho, seja nos momentos de lazer. Quando uma mulher engravida, ela precisa tomar muito cuidado acerca do que pensa, acerca do que sente e principalmente com quem anda. Mesmo uma boa mulher, uma mulher com uma índole boa, estando grávida ali nas primeiras semanas, se ela tem, por exemplo, uma amiga que não tem ali muitas qualidades ou que não tem qualidades espirituais, e a mãe desatenta, mantendo conversas com essa amiga, se encontrando com ela, isso pode atuar como uma ancoragem para que um espírito desleixado, para que um espírito malaco, digamos assim, se aproveite desta ancoragem da amiga da mãe para se aproximar e depois expulsar o espírito bom que deveria ou haveria de encarnar no filho desta mãe. Então acontece muitas vezes, Abdrushim, em sua obra Na Luz da Verdade, fala sobre essa questão, que a mulher e o homem de um casal precisam ter uma atenção muito grande durante a gravidez, com quem andam, o que fazem, com os relacionamentos, porque pessoas em volta podem atuar e atuam como ancoragens para que espíritos inadequados se aproximem e desalojem ou expulsem o bom espírito que haveria de encarnar. É por isso que surgem as denominadas ovelhas negras, pais bons que muitas vezes têm filhos que apenas geram problemas, depois verdadeiros malacos, que não compactuam, que não compartilham com o nível cultural e espiritual dos pais. Depois são filhos desajustados, desajeitados, desrespeitosos, que não conservam os valores ensinados. E por quê? Trata-se ali de pessoas em níveis espirituais diferentes. Os filhos, nestes casos, são de um nível espiritual inferior, porque os pais não foram cuidadosos suficientemente. Mesmo bons pais acabam atraindo espíritos dessa espécie para a encarnação, e daí tem filhos terríveis. Então, para não ter um filho malaco ou uma filha malaca nessa vida aqui, um casal deve ser muito cuidadoso, já antes da gravidez e principalmente nas primeiras semanas da gravidez. Porque o espírito, ele encarna no meio da gravidez. O espírito destinado a encarnar no filho de uma mãe, até a metade da gravidez, ele fica ali rodeando, ele fica em volta e na metade da gravidez ele encarna. E muitas vezes, ou na maior parte das vezes, nos dias atuais, no mundo em que vivemos, um espírito malaco se aproxima, expulsa esse espírito bom e acaba depois
se apossando do feto ali na barriga da mãe, na metade da gravidez, e encarna neste bebê. E o que acontece? Depois surgem os problemas. Neste caso, é um filho ou uma filha que espiritualmente e culturalmente não tem nada a ver com os pais, mas isso acaba acontecendo porque os pais são desatenciosos, mesmo sendo pessoas razoáveis. Não levam suficientemente a sério a sua vida espiritual, o autoconhecimento, o trabalho interior. Então, para não ter filhos malacos nesta vida, em primeiro lugar, faz-se necessário não ser malaco. Se o pai e a mãe já são malacos, bom, então espíritos malacos estarão ali em volta e facilmente vão encarnar. Se os pais são pais de uma índole razoável, precisam tomar cuidado para que isso não aconteça. Muitas vezes acontece do pai ter um caráter razoável e a mãe, ou a esposa, né, a futura mãe, é uma malaca. Acontece também. Hoje os seres humanos se sentem atraídos nas novas gerações por pessoas diferentes. Às vezes o rapaz tem uma boa índole, mas se interessa por uma garota toda desleixada, uma vagabunda, desculpem aqui o termo, uma malaca. Como no caso de uma moça decente, caprichosa, de repente se apaixona por um rapaz todo malacoso, malaquento, se é que existem esses termos. E depois, mais tarde, se arrepende, se decepciona, porque num determinado momento os olhos se abrem e a pessoa passa a enxergar o problema que atraiu na sua vida. Então hoje acontecem muitos relacionamentos dessa espécie, onde o homem e a mulher são de níveis culturais e espirituais muito diferentes, porque a cultura do malaco é hoje uma coisa tão inserida e tão introduzida na nossa sociedade que muitas pessoas de uma índole boa, uma índole razoável, se sentem atraídas pelo malaco, porque ele parece ser mais descolado, ele parece ser mais suave, ele parece ser mais leve, mas aquilo é apenas um falso marketing, aquilo é apenas a energia das trevas enganando as pessoas. E hoje as trevas estão aí, atuando de forma intensa, para que aquelas pessoas que ainda têm uma boa índole se sintam atraídas pelos malacos. E os malacos depois puxam as pessoas com uma índole razoável para baixo, porque na união de pessoas com níveis espirituais diferentes, sempre aqueles que estão num nível melhor são arrastados para baixo. Porque aqueles que estão por baixo, os malacos não vão subir. Para subir, para ascender espiritualmente, para melhorar espiritualmente, faz-se necessário toda uma disponibilidade, todo um trabalho interior, toda uma decência, uma virtude, uma busca por qualidades. E isso os malacos não querem, porque são pessoas desajustadas, desajeitadas, que na maior parte dos casos nem deveriam estar aqui na Terra, porque por causa da decadência espiritual da humanidade, os espíritos malacos foram atraídos e tomaram conta do planeta Terra, como uma matilha de cães. Esses espíritos deveriam ainda estar amadurecendo em planos inferiores, não deveriam estar encarnados aqui na Terra, porque apenas vem gerando problemas. Mas como há séculos e milênios a humanidade já estava numa decadência, através da atuação da lei da igual espécie, da gravidade espiritual, os seres humanos foram atraindo espíritos desta espécie, desta categoria, e eles foram se aproximando e eles tomaram conta do planeta Terra. E hoje o planeta Terra é um planeta de malacos. Desculpem aqui a minha sinceridade, muitos podem se sentir ofendidos com isso, mas é um fato, é uma realidade. Basta olharmos ao nosso entorno para constatarmos isso facilmente, basta querer enxergar. Então os seres humanos precisam tomar muito cuidado com quem andam, com quem se relacionam, com quem tecem laços de amizade. Faz-se necessário ser mais reservado, mais no seu canto, e buscar ligação apenas com pessoas
de um nível espiritual similar e parecido, porque do contrário apenas se atrai desgraça para si. Certo, gente? Muito obrigado pela atenção, um forte abraço para todos e até a próxima. Valeu!